A paz do Senhor, amém? Hoje a palavra está em Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 23. Eu vou dar uma pincelada por cima e vocês, como sempre, peguem as suas Bíblias e leiam. Meditem na palavra dia e noite, assim diz o Senhor. Atos 26. Paulo discursa perante o rei Agripa. Paulo foi preso pelos judeus por falar de Jesus. Ele foi posto diante ao rei Agripa para falar falar a sua defesa. Né? Ele estava preso, então ele tinha que se defender. E ele foi posto em frente ao rei para que ele pudesse falar. Então Paulo, que era Saulo, ele contou a sua história. Saulo era um perseguidor de cristãos, ele matava, ele torturava os cristãos. Até que chegou um certo dia em que Jesus apareceu para ele, derrubou ele e fez a seguinte pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus. Então aqui quando Jesus aparece para Paulo, Jesus já tinha ressuscitado, não estava mais, ele já tinha sido crucificado e ressuscitado. Ele fala assim: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e afirma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como aquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aqui, o que Jesus fez? Ele pegou Paulo. Ele pegou um perseguidor dele, o qual matava, torturava cristão. O que Jesus fez? Ele começou a usar Saulo. Ele trocou o nome de Saulo para Paulo. E ele começou a usar Saulo para falar de Jesus, para ele dar o testemunho dele, que Jesus fez, deixou ele cego. Para quem conhece a história, quem não conhece, dá uma lida lá. Jesus deixou Saulo cego e depois ele pediu para um de seus discípulos ir lá e orar por ele para que ele voltasse a enxergar. E esse discípulo não queria ir, porque Saulo era um perseguidor e ia matar ele. E Jesus falou que não, que era para ele ir. E ele foi e orou e Saulo voltou a enxergar. E a partir daí, Saulo começou a acreditar em Jesus fielmente e não parou mais até a sua morte de falar de Jesus. Ganhou muitas almas para Jesus. E aqui Jesus disse a ele, né, que ele ia levantar e como testemunha, ministro de testemunha. E também ele ia livrar do povo que iriam perseguir ele. Assim, isso, a palavra vale para ontem, para hoje e eternamente. Essa palavra é válida. Então, não só para Saulo, mas Jesus vai nos livrar das pessoas que nos julgam, que se levantam contra nós. Então, aqui também é uma promessa, tanto para Saulo como para nós, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, que falamos dele. Muitas vezes nós somos criticados, somos xingados. Quem fala da palavra sabe disso, sabe que somos julgados também. E Jesus falou aqui que vai estar livrando do povo e dos gentios, para quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos, para lhes abrirem os olhos, e os converteres das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, a fim que recebam a remissão pelos seus pecados. Às vezes as pessoas nos taxam como chatos, como o crente chato, né? Mas a gente faz isso, às vezes a gente extrapola. Algumas pessoas acabam extrapolando mesmo, porque Jesus não força ninguém. Jesus entrega a palavra. Jesus entregava a palavra, seguia ele quem queria. E assim é para nós fazermos também, a gente entrega a palavra. Se a pessoa não quer ouvir, só lamento, a salvação é individual. Mas aqui ele, voltando ao contexto, né, Jesus usou Saulo, usou Paulo para converter, para dar o testemunho dele e converter as pessoas, tirarem eles da escuridão e levarem para a luz, para livrarem das garras de Satanás e irem para Deus, para que eles recebessem a remissão dos seus pecados. E assim somos nós. Deus usa os improváveis. Às vezes eu já ouvi muito falar assim, todo crente tem um passado ruim, né? O crente era assaltante, foi preso e agora tá aí, matava pessoas e agora tá aí falando da palavra, acha que vai para o céu. E aí? Saulo não matava as pessoas? Paulo não matava as pessoas? Não matava os cristãos? Pior, ele torturava e matava cristãos. Pensa nisso. Então, quando uma pessoa, ungido de Deus, ir falar do seu testemunho e dar a palavra, falar sobre a palavra de Deus, receba. Receba porque ele foi o escolhido, assim como Saulo foi escolhido. E essa palavra serve para você também, que acha que você não é nada, que você não posso dizer, que você não se sente bem falando da palavra, porque você acha que você não é digno de falar da palavra de Deus. Você é, sim. Todos nós somos. Basta você acreditar, crer em Jesus Cristo. Dizer sim, dizer eis-me aqui, Senhor. E fazer o id. Falar sobre o seu testemunho. Saulo testemunhou aqui. E você vai testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida. Nós vamos sair por aí testemunhando sobre as obras de Deus, sobre as obras que o Senhor fez em nossas vidas. Então não se sinta pequeno, não se sinta sujo, não se sinta indigno de falar da palavra de Deus. Porque Deus usou Saulo e vai usar você também. E nós vamos passar por desafios, nós teremos gentios vindo contra. Vamos ter perseguidores, mas nós temos que ficar firme, porque é isso que o Senhor quer. Então ele veio me exortando durante 2 semanas falando sobre idolatria, sobre prostituições. E hoje ele me entregou a palavra para mim e para você, dizendo que ele vai nos usar para entregar a palavra dele, para falar do amor dele para todas as pessoas, para dar nossos testemunhos, para tirarmos das pessoas das trevas para a luz, para tirarmos as pessoas do laço, da garra de Satanás. Tá aqui, ó. Ele diz aqui, ó, potestade de Satanás. Tá escrito, não pega a tua palavra e leia. Não sou eu que estou dizendo, tá aqui na palavra. A fim de que eles recebam a remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é a herança de Deus? O que é a herança que o Senhor deixou para nós? Tá tudo aqui na Bíblia. A profecia tá aqui, ó. O que Deus deixou para nós. Ele deixou várias promessas. Uma delas é que nós comeremos
o melhor dessa terra. Essa é uma das promessas. Às vezes a gente passa por dificuldades porque a gente não crê no Senhor. Eu tô falando isso por mim, mas às vezes você também pode estar passando por algumas dificuldades, por doenças, dificuldades financeiras, doenças. Jesus morreu naquela cruz, no madeiro, e levou sobre ele todas as nossas enfermidades, nossos pecados. Basta nós nos arrependermos e buscarmos a Ele, somente a Ele. Lançarmos fora toda a idolatria, e colocar Ele em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Primeiro Ele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Aqui fica a palavra de hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família.